Olá, revolucionários BIM! Vocês já devem saber que trabalhar com BIM não é só fazer uma maquete eletrônica, né? Afinal de contas, o BIM é a modelagem da informação da construção. Logo, a informação tem que estar inserida no modelo para que você aproveite todo o potencial que o BIM tem para te oferecer. Mas você conhece esse potencial? Você sabe as possibilidades que você tem hoje ao trabalhar com o modelo BIM? Se você não conhece essas possibilidades, você precisa entender um pouco mais sobre os usos pretendidos para o modelo BIM. E estes usos, eles devem ser definidos no início do projeto. É essencial que você tenha essa definição para você fazer a modelagem de forma correta. Então fica de olho, curte esse vídeo, compartilha, porque aqui eu vou mostrar para você, vou te apresentar quais são esses usos pretendidos. Então vamos lá falar sobre os usos pretendidos para o modelo BIM. O Guia ASBEA BIM, ele define muito bem esses usos, divididos em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria de projetos, e a gente começa pela concepção do projeto. É possível sim hoje você já conceber um projeto direto num software BIM. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não corre o risco de ter perda de informação, já que você está concentrando tudo desde o início no mesmo software e não precisa ficar levando arquivo de um software para o outro. Então, concepção do projeto é o primeiro uso. A documentação do projeto também, porque hoje você consegue, desde a concepção até a produção de pranchas finais, pranchas de detalhamento, tudo utilizando o seu próprio modelo BIM, tá? Visualização do projeto, porque automaticamente o software BIM, ele gera sim uma maquete, né, em 3 dimensões ali. A gente comentou que não é só maquete, mas que gera uma visualização do projeto. Outro uso pretendido, que tem sido muito utilizado, é a compatibilização de projetos em BIM. Excelente para ser feita em softwares como o Navisworks, o Solibri, que são softwares próprios, né, para compatibilização. Mas para que esteja compatibilizado, para que seja compatibilizado, o seu modelo deve constar todos os elementos da construção modelados. Você não pode representar elementos da construção em 2 dimensões. Por exemplo, você não pode representar um guarda-corpo apenas com linhas ou achuras, porque ele deve existir no modelo para participar daquela compatibilização. Outro uso pretendido, né? A revisão de projetos. É possível trabalhar em equipes e o próprio cliente, quando é uma construtora, fazer a revisão daquele projeto utilizando o modelo BIM. Análise de eficiência energética, é super possível utilizar o modelo para isso. Inclusive a norma de desempenho, né, que é aplicada a habitações, ela exige, né, que seja feito uma simulação da construção ali em termos energéticos, em termos de sustentabilidade, para atender laudos de térmico, lumínico e acústica. E isso já tem sido aplicado no mercado. Análises de engenharia, que permite fazer comparações, por exemplo, o que fica mais barato em uma construção? Utilizar platibanda com telhado ou somente o telhado aparente? Né? Então, essas análises, elas podem ser feitas utilizando o modelo BIM também. E a cerejinha do bolo ali, que está sendo muito requisitada, que é a extração de quantitativos. Para isso também nós já comentamos que o seu modelo, ele tem que estar modelado conforme vai ser construído. Então, esses são hoje os principais usos de projeto utilizados aí no mercado da construção e de projetos no geral. Também temos a definição dos usos para a construção. Por que isso aqui tem se tornado um segundo passo? Porque é muito importante consolidar o passo anterior de projetos, né? Estar dominando ali de fato essa parte para pular para o próximo, para não ter perigo de regredir, de desistir de um processo de implementação BIM. Isso é muito importante.
Então a gente começa pelo planejamento da logística de canteiro, tá? Que já acontece também em algumas situações. Planejamento e controle 4D. O que que significa isso? Significa que além de ter que pensar nos elementos como eles vão ser construídos para orçamento, você tem que pensar em que ordem, como eles são construídos para planejar aquela obra, né? Então, até a ordem em que eles acontecem faz diferença na forma como você vai modelar, né? Quando a gente está tratando de planejamento e controle 4D. No mercado atualmente, como eu citei, né, é implementado primeiro a extração de quantitativos, que é relativamente mais simples um pouco do que o planejamento e controle 4D. E tem empresas especializadas só nessa área de também orçamentos em BIM, né, e planejamento e controle 4D. Outra coisa, coordenação 3D, né, você fazer uma coordenação da construção, deixá-la de uma forma bem real, da forma como foi construída, depois vira até um as-built daquela construção. A fabricação digital, para alguns casos, você pode utilizar o seu modelo para mandar direto para a fabricação de algumas peças. Gestão de custos, né, que ao mesmo tempo que você faz o planejamento e controle da obra, você gere os custos a cada etapa de construção. E mockups, que é um modelo em escala de tamanho real de um projeto, só que virtual. A intenção, então, quando a gente coloca como uso pretendido a construção, aplicar na construção, a intenção é que aquele modelo depois reflita o que foi construído. E isso, gente, muda muito mesmo a forma como vai ser modelado em BIM, tá? Nós ainda vamos entrar mais a fundo nesse assunto, mas você precisa primeiro conhecer quais são esses usos. E por fim, nós temos algo mais avançado, né? Que é operação e manutenção daquela edificação, na qual você pode programar uma manutenção preventiva usando o modelo BIM, ou seja, hoje você pode inserir no modelo BIM e deve, né? Principalmente com a norma de desempenho para habitações, qual que é a manutenção futura de cada elemento ali e uma manutenção preventiva, que isso aí depois vai para o manual de usuário, né? Vai ser entregue pela construtora para o seu cliente um manual de usuário, tá? Então, e essa informação ela pode estar contida no modelo. Análise dos sistemas do edifício, né? Nos sistemas no geral, o gerenciamento desse edifício, até de fluxos, né, e etc. Gerenciamento dos espaços, um plano de evacuação do edifício em caso de emergência e o modelo consolidado final. Essa parte aqui eu citei mais rápido porque a gente não vê esse uso tão aplicado ainda no Brasil, já que nós estamos começando, né? Aqui pela parte de projetos, é muito importante começar por aqui mesmo, para depois algumas construtoras, alguns profissionais, algumas empresas já atuam nessa área aqui da construção também, e pouquíssimos casos que a gente vê ainda de operação e manutenção, tá? De acordo com o decreto BIM-BR, nós temos até 2028 para chegar nessa etapa de operação e manutenção. Se a gente for pensar, é pouco tempo, porque esses usos eles têm que se consolidando aos poucos, tá? E esses usos de projeto aqui, que são os primeiros, eles já estão sendo cobrados nas licitações no Brasil a partir deste ano, 2021. Então, de 2021 a 2028, a previsão é que as empresas também implementem, né, dessa forma, até porque vai haver uma exigência na esfera pública. Então, tá aí os usos BIM para vocês conhecerem, terem a noção da onde o modelo BIM pode te levar. É muito produto que a gente pode colher, é muito interessante ver essa evolução. Algo que antes a gente tratava só como uma maquete eletrônica pode ir muito além disso, né? E vamos aí, vamos evoluir como revolucionários do BIM e vamos aplicar estes usos. Claro que tem que ser um a um,
você tem que consolidar cada passo, né? Como eu disse, porque senão você pode desistir do processo e isso não pode acontecer. Então, me acompanhem por aqui, eu vou mostrar muito mais conteúdo para vocês e até o próximo vídeo.